Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira. Mais uma derrota do Vasco. E esse lance aí que a gente colocou para abrir o Bom Dia Gigante, eu sei que o time do Vasco é fraco, eu sei que não é bom, eu sei que tem muitas falhas individuais, mas esse lance, por exemplo, foi capital para o Vasco ontem sair com essa derrota por 2-1 para cima do Corinthians, já que logo depois dessa falta, o Corinthians lançou a bola para a direita e fez o segundo gol, o gol da vitória por 2-1. Inacreditável, o árbitro da partida, o senhor Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, nem foi lá ver no VAR para ver se foi ou não foi falta. E inacreditável mais ainda que a TV que transmitiu o jogo para quase todo o Brasil, nem replay dessa jogada aconteceu, a gente pôde ver só depois nas redes sociais e também até nos outros canais falaram um pouquinho desse lance, mas inacreditável. Para mim, falta clara, o juiz não deu e aí saiu esse gol do Corinthians, mas enfim, o Vasco foi derrotado por 2-1 para o time do Corinthians ontem em São Januário. Saiu atrás, você está vendo aí o primeiro gol do Corinthians, marcado pelo jovem Mantuan. Ele recebe ali na entrada da área e bate cruzado, uma falha clara do Caio Tenório, que tentou fazer a jogada, perdeu na cabeça ali para o Matheus Vital, e aí saiu o primeiro gol do Corinthians ainda no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Vasco tentou ir à frente, conseguiu o gol de empate, Thales Magno recebeu na área, matou no peito, dominou e bateu cruzado, e o Ribamar foi muito rápido e inteligente e de letra completou para o fundo do barbante, fazendo o gol de empate do Vasco, mas aí saiu esse fatídico lance que a gente tem mostrado, porque a falta não foi marcada em cima do Parede, a bola foi lançada para o lado direito e o Everaldo tentou ali fazer o cruzamento, mas a bola resvalou no Henrique e acabou encobrindo o goleiro Fernando Miguel, saindo o segundo gol do Corinthians, o gol da vitória por 2-1 do time paulista. E o técnico Ricardo Sapinto, que fez sua estreia no comando técnico do Vasco nessa partida, analisou assim a derrota do Vasco por 2-1. Ele elogia muito a postura do time, mas ficou muito revoltado com a não marcação da falta em cima do Guilherme Parede. Confere aí a análise completa do técnico Ricardo Sapinto. A forma como nós preparamos o jogo e como os jogadores interpretaram o jogo foi boa. Houve uma melhoria em muitas situações, apenas com 2 dias de treino, em que treinamos no campo o lado estratégico, o lado fundamentalmente em termos de organização defensiva, trabalhamos a equipa estar mais compacta, mais junta, saber estar em diversos, não só no bloco médio, como também saber pressionar alto perante a saída do adversário, trabalhamos bem ali o lado estratégico, enfim, tivemos mais capacidade também de ter bola em relação aos últimos jogos. Não só termos jogo, uma posse relativa que para mim não me diz nada no primeiro terço ou na primeira fase de construção, mas tivemos uma posse de bola ativa, uma posse de bola no meio campo do adversário, na fase de preparação, criação, chegamos às zonas de finalização, controlamos o adversário maioritariamente. Eu não sei se o Vasco nos últimos tempos tinha tido tanta posse de bola e tanta superioridade num adversário que veio somente jogar no nosso erro e naquele contra-ataque com aqueles 4 homens rápidos de qualidade na frente. Nós também sabíamos disso, mas estou muito orgulhoso da forma como a equipa tentou melhorar o seu jogo, quer no processo ofensivo, quer no processo defensivo. Também no processo defensivo a equipa foi muito mais agressiva na disputa dos lances, na disputa das segundas bolas, teve muito melhor também nos equilíbrios, apesar de aqui e acolá não sermos perfeitos, e é o trabalho e a repetição que vai fazer com que nós possamos ser ainda melhores. E no processo ofensivo também sabemos onde explorar o adversário, sabemos onde é que eram pelo menos dois sítios onde nós podíamos, quando eles eram mais fracos ou mais débeis, poder explorar, e eles exploraram, tiveram paciência, construíram e chegaram. Nas 2 situações que nós sofremos gol, nós estamos por cima do jogo, quer na primeira parte estamos por cima do jogo e sofremos naquele lance, enfim, de infelicidade, que fomos muito penalizados. Depois a equipa abanou ali, depois desse gol um bocadinho, tivemos ali 10 minutos em que podíamos também ter sofrido numa bola parada, e numa segunda bola podíamos ter sofrido até uma bola que foi ao poste, mas foi um lance fortuito. Depois voltamos a encontrar no jogo até ao final da primeira parte. Na segunda acho que fizemos uma boa segunda parte, muito boa segunda parte, muito completa, quer no processo defensivo, quer no processo ofensivo. Claro que ali e acolá
no limite do fora de jogo, eles podiam até ter causado também algum desequilíbrio, mas os nossos centrais também, por aquilo que me disseram, sabiam que estavam bem posicionados, sabiam que não havia essa hipótese de eles poderem fazer. Tivemos várias oportunidades para chegar também, tivemos bolas no poste, enfim, e mais uma vez, quando estamos por cima do jogo nos últimos 10 minutos, arriscamos antes para empatar, depois equilibramos a equipa também com a entrada do Bruno, puxando o Carlinho para a posição 10 novamente, mas sem perder a velocidade e a criatividade nos corredores, e no corredor central, com o Tales, com o Parede e com o Luquinhas, porque percebíamos que eles também estavam mais cansados e queríamos ter espaço também, o jogo ia-se partir um bocadinho, tínhamos espaço para explorar. E tivemos muita chegada, e por uma decisão aqui ou lá menos assertiva, podíamos ter feito o segundo golo. E portanto estava-se à espera do Vasco a ganhar o jogo. Quando estamos todos à espera do Vasco a ganhar o jogo, aparece aquele lance, enfim, que no meu ponto de vista, não sei, andei à procura da repetição da falta sobre o Parede, ninguém mostra a repetição, falei com o Parede diz-me, mister, eu levei um pontapé na perna, é falta, e portanto, eu não percebo é como é que o VAR, que vê tudo e mais alguma coisa, não vai ver aquele lance, teria que o ver, viu que era falta, teria que anular o golo, e penso que ajustava-se minimamente um empate, porque agora nunca podemos ter perdido este jogo, é uma injustiça muito, muito grande. Tive a oportunidade de dizer aos jogadores agora, que estou orgulhoso do que eles tentaram fazer, foram uns lutadores, foram intensos, foram agressivos, sem bola, lutaram, acreditaram, foi um bom jogo de futebol, de parte a parte. O Corinthians também se bateu bem, tem bons jogadores, também é uma equipa com valor, foi um bom jogo de futebol, mas não merecíamos ter perdido, mas o processo é este, muitas vezes não cai para o nosso lado, mas vai cair muito em breve para o nosso lado também, portanto não estou minimamente preocupado com o futuro, estou triste com o resultado, estou triste pelos jogadores, por mim, pela torcida, porque, enfim, vivemos de vitórias, não vivemos de vitórias de pontos, não vitórias morais, mas é o que temos, não nos resta-nos continuar, mas o caminho é este, e estou muito confiante em relação ao futuro. E essa dura derrota do Vasco para cima do Corinthians, 2-1, Corinthians que não vinha bem no Campeonato Brasileiro, o Vasco agora fica com 9 jogos sem vencer, e agora chega aqui nesse Bom Dia Gigante, nosso Flávio Dias, que vai fazer, na verdade, um desabafo em relação a esse momento que passa o futebol do Vasco, que passa o clube do Vasco. Com vocês, esse desabafo, esse comentário, essas questões que o Flávio Dias vai trazer nesse Bom Dia Gigante. Bom dia, Flávio. Fala aí pra gente. Bom dia, Emerson Rocha. Grande abraço para você, para todos aqueles ligados no canal Atenção Vascaínos, nesse Bom Dia Gigante. Emerson, vou falar um negócio assim, honesta e sinceramente para você. Eu tô gravando esse vídeo, vim aqui na minha cozinha, que é o meu refúgio, onde eu faço as minhas comidas, onde eu faço as minhas receitas, para tentar aliviar um pouco a pressão, porque para nós é muito difícil todo ano a gente estar nesse momento. O canal está aí indo para 19 meses de vida, e eu vou lhe dizer que não houve um mês em que a gente teve tranquilidade, felicidade. Felicidade por fazer o canal, sim, felicidade por poder compartilhar com o público as notícias, as informações, a credibilidade, o espaço, o tempo dos vídeos, tudo isso para nós é muito legal. Mas a gente não tem um mês de alegria. Eu te digo assim, honesto e sinceramente, que não sei o que falar para o torcedor. Os companheiros ontem na live, que aliás terminou na madrugada de hoje, né? Deixaram assim um fio de esperança de que haviam gostado pela presença do Ricardo Sapinto, das modificações, pelo menos em termos de estrutura tática, algumas, com as boas atuações do Carlinhos e principalmente do Colo Gil, do Leonardo Gil, que entrou muito bem, o volante canhoto. Também acho. Mas me traz uma dúvida muito grande, porque isso parece um rumo sem fim. Porque existem alguns jogadores que se teima a colocar, que continuam tendo prestígio, ou não tem ninguém melhor. A base, como disse o Bismarck ontem, muito insossa, muito sem vontade. Me parece assim muito na zona de conforto, porque recebem bem, têm bons salários, têm prestígio, não tem a fome da época do Bismarck, por exemplo, na época de um Edmundo.
que sabia que precisavam correr muito para ganhar a vida, acho que está muito tranquilo, está tudo muito calmo. Eu já falei isso aqui uma vez, eu sinto muito falta do torcedor no estádio, sabe? Eu acho que nessas horas, e não é questão de pressão violenta não, mas eu acho que às vezes o jogador precisa ouvir um xingamento, precisa ouvir uma vaia, precisa sentir um pouco dessa situação que o torcedor tá sentindo. Porque ninguém passa pelo que a gente passa, nenhum deles. Por mais que o jogador diga, não, a gente sente, é claro que tem aqueles que ficam mais sentidos. Mas eu quero entender qual é a solução para isso. Porque o planejamento feito pela diretoria do Vasco em relação ao futebol tem sido muito ruim nos últimos anos. Mas a gente está vivendo uma gestão que é do Alexandre Campeiro. E acho que o maior erro dessa gestão é, sem dúvida, o seu departamento de futebol. Algumas coisas melhoraram? Melhoraram. Do Vasco eu vi, eu acho que melhoraram. Questão, por exemplo, de estrutura de clube, o CT, o projeto do estádio, parcerias. Acho ainda que o marketing é muito fraco em relação a nesses 3 anos, fomentar venda. A questão do plano de sócio foi bem bacana, a adesão e dar a condição ao torcedor de buscar ser sócio do clube. Mas acho que o retorno é muito pouco. Eu acho que se dá muito pouco ao torcedor. Acho que um clube como o Vasco, um clube grande, é um clube de futebol, vive por conta do seu futebol. E eu digo honestamente que não dá pra gente viver esse looping, essa situação todo ano, Emerson. É muito triste, cara, é muito difícil. Isso adoece a gente, isso cansa a gente. Eu juro pra você, eu não paro porque eu adoro o que eu faço. A gente adora o que a gente faz. E a gente tem uma satisfação a dar ao torcedor. Eu acho que o torcedor não tem culpa nenhuma disso. Só que pra nós é muito desgastante. Porque a gente cobra, a gente grita, a gente briga dentro do nosso jeito. E, sei lá, parece que tem alguma coisa muito forte nesses últimos anos que atrapalham, sabe? Me parece uma coisa de... Sabe aquela brincadeira, o pessoal fala de sapo enterrado? Olha, é difícil, cara. É muito difícil. Acho que o time ontem fez um jogo normal, pegou um adversário esfacelado, o Corinthians em crise, vindo de uma derrota para o Flamengo de 5-1. E nós não tivemos capacidade, tudo bem, o Benítez não jogou, é um jogador importante, já Marcano sentiu no aquecimento, mas o Ribamar entrou bem, lutou. Mas você vê peças que, eu não sei por que jogam no Vasco, gente. O que o Henrique, nada contra a pessoa, o que o Henrique faz de útil? O que o Marco Júnior faz, além de ser um bom reserva, mas não pode ser a solução? Você vê alguns jogadores se arrastando fisicamente, um planejamento errado da antiga comissão técnica. Os jogadores estão cansando. Você vê a base sem brilho, sem força, o trabalho é muito bom, mas acho que a base sobe muito na necessidade, porque tem que subir. E aí sobe isso, não dá retorno, porque ainda tem que amadurecer, mas agora você vai baixar esses meninos para a base de novo? Por que o Caio Lopes, por exemplo, não tem chance no profissional e vive na base o tempo todo? E por que o Vinícius sobe e fica? Por que o Thales Magno sobe e fica? Por quê? Qual é a ideia? Eu acho que esses meninos têm que subir e descer, não podem ser solução imediata, só se realmente estiverem voando na base. Então eu acho que tem muita coisa errada, e não é uma coisa agora tá tudo errado, não é só pelos resultados, eu acho que é um acúmulo. O Vasco teve ontem pelo menos uma boa notícia, a estreia do Léo Gil, eu acho que é um jogador muito interessante, que vai ajudar demais o Vasco. Acho que o Vasco precisa urgente do seu departamento de futebol contratar um lateral direito, precisa. E se o Neto Borges não der certo, não deu porque não deu, tem que trazer um lateral esquerdo, gente. O Henrique não pode mais ser titular absoluto do Vasco. Então nós temos uma deficiência séria, temos um menino na frente que é o Thales Magno, mal, disperso, com a cabeça em outro lugar. E tá aí. O Vasco que há 20 dias, ou melhor, há 2 meses atrás, há 60 dias atrás, era líder do Campeonato Brasileiro, tá aí na bica de entrar na zona do rebaixamento, que deve entrar nesse final de semana. E aí, gente, como é que vai ser? Entrar nessa lama e não conseguir sair. Sinceramente, você me pede a opinião do jogo, mas eu prefiro falar isso. Não quero falar de jogo, não. Eu quero falar do momento, porque é muito triste, cara. É muito difícil. A gente que ama tanto o clube, eu que comprei uma camisa do Vasco para ter alegria, hoje tiro a camisa, sabe? Tirei a camisa ontem, tô aqui pensando, vou botar mais não.
Porque é difícil, cara. A gente é torcedor, a gente gosta muito, a gente analisa, a gente procura ser isento, mas tem hora que não dá. Valeu, Emerson. Daqui a pouco eu volto. Vou falar da situação dos salários aí, da questão dos salários que foram pagos, pelo menos um salário ontem, e a perspectiva para hoje. Valeu? Grande abraço, até já. Valeu, Flávio Dias, obrigado, e daqui a pouco você volta com essas informações em relação a salários do Vasco. E com essa derrota para o Corinthians, o Vasco agora é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro, uma posição fora do Z4, ou seja, o Vasco tem 18 pontos, 2 a mais que o primeiro time do Z4, que é o Atlético Paranaense. E para ficar a situação muito mais complicada, a rodada se fecha no fim de semana, onde vão ter os outros jogos dessa 18ª rodada. E o Vasco pode até terminar na penúltima colocação. Basta Atlético Paranaense, Coritiba e o Red Bull Brasil vencerem as suas partidas. Ou seja, tá muito complicado para o Vasco, que pode sim terminar a 18ª rodada, mesmo com 2 jogos a menos, na zona de rebaixamento. Tá feia a coisa, torcedor. E o Vasco agora volta a campo no meio da próxima semana pela Copa Sul-Americana. Vai acontecer o sorteio para definir o adversário, o local e a data. O sorteio será realizado hoje na sede da Conmebol. E para essa partida, o técnico Ricardo Sapinto vive a expectativa de contar com os retornos importantes dos 2 argentinos, Martim Benítez e Germancano. Os 2 jogadores desfalcaram o Vasco ontem, lesão na coxa dos 2 jogadores, e por isso foram vetados pelo departamento médico, mas o técnico falou sobre a ausência desses 2 jogadores no jogo de ontem contra o Corinthians. Será que o Vasco sentiu falta dos 2? Com a palavra, o técnico Ricardo Sapinto. Não, é verdade, são 2 jogadores experientes, com muita qualidade, que nos vão ajudar ainda muito. Infelizmente contava com os 2, nos 2 treinos que eu fiz no campo, porque depois também treinamos de forma audiovisual, tive pequenas sessões individuais com cada jogador, com a linha defensiva, com a linha média, com os atacantes, mostrei-lhes alguns vídeos importantes para que eles entendessem o processo e aquilo que eu queria já para este jogo. Preparamos bem um plano de jogo em termos estratégicos, porque conhecíamos bem o Corinthians e sabemos onde explorar, sabemos também o que é que eles nos queriam fazer. O treinador contrário também mudou a estrutura tática, normalmente não joga num 4-4-2, eu só tínhamos visto 2 jogos deles e não jogaram nessa estrutura. Sabíamos da ideia de jogo do treinador, que é manter, normalmente ele fecha-se em 4-5-1, enfim, joga em 4-3-3 e espera mais o adversário, às vezes pressiona alto, mas numa primeira fase de construção, quando o nosso guarda-redes tem a bola, mas depois espera o adversário, convida o adversário a entrar para depois partir rápido para o contra-ataque. Não só quando o adversário está no processo ofensivo, mas também nas bolas paradas, onde o guarda-redes também, o Cássio, tem a capacidade de lançar rapidamente bolas para o ataque, nesse momento. E estávamos preparados para isso e, enfim, não podemos contar, o Cano e o Benítez sabiam o que é que nós pretendíamos. Entretanto, o Benítez ressentiu-se porque já vinha do jogo magoado, não conseguiu ir para jogo. O Cano teve aqui uma situação também que não estava ainda a 100%, mas que queria jogar e que também sentia-se bem e também foi para jogo, mas infelizmente também sentiu ali uma pequena dorzinha. Esperamos que não seja uma ruptura muscular, que seja só um pequeno edema ou um pequeno estiramento ou uma pequena contratura e que volte rapidamente à equipa. Temos uma semana também ainda para preparar. Agora é lógico, com 2 dias, se trabalhamos com a equipa que vai jogar, não é fácil. Por acaso trabalhamos com vários jogadores nas mesmas posições, o lado estratégico, não só os que começaram de início, mas também aqueles que entraram, sabiam perfeitamente o que fazer e deram todos uma boa resposta, pelo menos naquilo que eu queria, de querer fazer as coisas, de sentir o clube, sentir vasta gama, sentir a equipa, sentir a união, de querer ganhar, e eu senti isso da equipa. Por isso fizemos um jogo, um bom jogo nesse sentido, melhoramos muitas coisas, mas claro que há um caminho para se fazer e esta semana vai ser importante para isso, para nós também recuperarmos uns jogadores. Perdemos também agora o nosso capitão, teremos que jogar com outro e temos também qualidade e capacidade na equipa, portanto vamos acreditar naqueles também que cá estão e vão ter a oportunidade também de mostrar a sua qualidade e a sua capacidade para jogar nesta equipa, que é isso que eu espero também, é que todos se mostrem e todos queiram
realmente ajudar o Vasco. Além do técnico Ricardo Sapinto e toda a sua comissão técnica, quem também fez sua estreia pelo Vasco ontem no jogo contra o Corinthians foi o volante argentino Leonardo Gil, de 29 anos, que chegou ao Vasco depois de uma passagem pelo mundo árabe. E o treinador Ricardo Sapinto fez altos elogios a esse jogador e também a sua atuação na noite de ontem. O Léo é um jogador que tem outra cultura tática, é um jogador já com alguma experiência, que vocês sabem, é um jogador que tem escola, né, tem princípios táticos naquela posição, não só em termos de pressão, em termos de cobertura, de contenção, enfim, e depois quando temos a bola, é um jogador que sabe receber virado para o jogo, que sabe ver curto, sabe ver longo, que encontra soluções, que tem um lado emocional e a sua personalidade permite-lhe ter um lado emocional muito tranquilo e, portanto, acho que entrou muito bem no jogo na altura em que ela precisava, que o André estava a fazer um bom jogo também, mas o André estava muito cansado do último jogo, acabou nos limites e ele tinha imensa vontade em continuar, eu percebi, mas não nos estava a dar ainda aquilo que eu precisava, dar mais velocidade à nossa equipa de jogo, descobrir outras coisas, que é importante descobrir a variabilidade do nosso jogo, não só ser curto, mas também alternar longo e descobrir os espaços onde podemos entrar, e o Leo veio trazer isso à equipa, veio dar-lhe essa qualidade e essa dinâmica de jogo, e enfim, contamos muito com ele, como também contamos com todos os médios que temos, e acho que ele também entrou bem no jogo e fez um bom jogo também. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já, com loja virtual para atender você também. E agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. O técnico Ricardo Sapinto recebeu cartão amarelo já no final da partida. Você tá vendo aí a súmula e o árbitro alegou que o técnico do Vasco entrou em campo e foi até o árbitro fazer reclamações, ainda por conta daquela falta não marcada em cima de Guilherme Paride. Por falar em cartão amarelo, também quem recebeu o cartão nessa partida foi o nosso capitão Leandro Castan. E esse foi o terceiro cartão dele e ele está fora do próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, que será contra o Goiás no dia 1º de novembro, fora de casa. E para encerrar esse quadro, agora uma informação importante. O SBT mostrou interesse em transmitir os jogos da Copa Sul-Americana. Além do SBT, a Rede TV também tem interesse nessa transmissão. Por enquanto, os jogos da Copa Sul-Americana só estão sendo transmitidos via pay-per-view na TV da Conmebol. E o time sub-20 do Vasco volta a campo hoje pela Copa do Brasil da categoria. E quem traz as informações aqui dentro desse Bom Dia Gigante é meu parceiro JP Escofano. Bom dia, João, conta pra gente. Fala, Emerson Rocha, um bom dia gigante pra você, meu parceiro, um bom dia gigante pra todo mundo que assiste a gente. Você pediu pra eu vir aqui rapidinho falar sobre a base, tem um jogo importantíssimo hoje. Jogo pela Copa do Brasil, torneio nacional, inclusive, só fazendo um pequeno parênteses, Vasco que já está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem, de 2021, por ter vencido a Taça Guanabara Sub-20. Ela garante vaga tanto no Brasileiro, tanto na Copa do Brasil, então o Vasco já está garantido nessas competições. Mas voltando a falar um pouquinho mais do jogo de hoje, o Vasco pega pela segunda fase o Motoclube do Maranhão, lá no Maranhão, às 15 horas, no Estádio Castelão, com transmissão do Maicujo. Então vale a pena conferir os meninos da base, que hoje deve ter time completo. O MT deve estar em campo, o treinador Diogo Siston aí deve mexer em algumas peças, já que o Vasco não está muito bem no Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu para o Lanterna Chapecoense na última rodada, então o Vasco precisa aí de um pouco também de um choque, de uma mudança de espírito no Sub-20, e isso pode acontecer já nessa partida contra o Motoclube. Lembrando que hoje é a partida de ida e o Vasco ainda vai fazer a partida de volta, decide em casa, então a gente fica aí esperando e vendo como vai ser o jogo de hoje, valeu? 15 horas no Castelão, então a gente tá aí junto nessa. Forte abraço, Emerson, tchau, tchau!
Valeu, João, valeu sim. Então agora, como prometidos, volta nesse Bom Dia Gigante o nosso Flávio Dias para trazer todas as informações em relação à grana no Vasco. Esses pagamentos, será que aconteceu? Será que vai pingar mais? Flávio Dias conta detalhes aqui dentro desse Bom Dia Gigante. Fala aí, Flávio. Sobre a questão salarial, Emerson, o Vasco fez ontem, antes do jogo, um pagamento aos seus jogadores, o pagamento de agosto, que venceu em setembro. O setembro venceu agora dia 20 de outubro, na última terça-feira, e pagou também um mês aos funcionários, o julho, que venceu em 20 de agosto. Fica faltando para os funcionários o agosto, que venceu em setembro, o setembro que venceu agora em outubro. E para os jogadores falta também a questão da parcela, 2 parcelas do acordo de 12. Hoje deve-se pagar os pessoas jurídicas, deve-se pagar uma parcela desse acordo e dessa forma vai se dar aí um equilíbrio, né? Vai se dar uma equilibrada na situação. Há uma perspectiva de que até segunda ou terça-feira, não é confirmado isso, mais uma folha dos jogadores seja paga, com uma prestação desse acordo de 12 também paga, e aí já estaria tudo em dia, e se pagar mais um mês dos funcionários. O agosto vencido em setembro, ficaria só o mês de setembro vencido em outubro em aberto. A gente vai ficar nessa expectativa, muita gente querendo saber a origem desse dinheiro, da onde vem. A gente tem algumas informações a respeito da questão do mecanismo de solidariedade do Alain, mas temos uma informação também que o Vasco está acertando sim a venda do lateral direito Natan já para o Boa Vista. Parece que o dinheiro é dessa venda, dessa situação. O Boa Vista vai antecipar a compra porque o jogador está muito bem lá, e essa compra vai ser feita, vai ajudar demais o Vasco vendendo o jogador 75% do passe, né? E aí vai ser um dinheiro legal, em torno de 1.200.000 euros. É a informação que a gente tem, o Vasco não confirma, mas é a informação que a gente tem que esse dinheiro vem aí da venda do Natan. E o Vasco sem lateral direito. Será que não foi um erro colocar o Natan à disposição tão cedo assim? Apesar que o menino também não queria ficar. Mas o certo é que o Natan já está dando frutos ao Vasco. Fica aí o Vasco ainda com 25%. Volto a dizer, uma informação que nós temos, que o Vasco não confirma, mas a informação que nós temos é que o jogador já foi vendido, sim, está tendo aí a questão do trâmite bancário, e esse dinheiro é que vai ser utilizado para fazer esses pagamentos que foram feitos ontem, hoje também e provavelmente na semana que vem. Valeu, Emerson, grande abraço para você, um abraço a todos ligados aqui no Bom Dia, aos torcedores vascaínos. Vamos lá, gente. A gente precisa ser otimista, mas tá duro, hein? Tchau, turma. Valeu sim, Flávio Dias, obrigado pelas informações dentro desse Bom Dia Gigante. E você que ficou ligado até agora, eu tenho certeza que você quer saber sobre reforços. E olha, de ontem para hoje nada mudou, até porque todo mundo no Vasco estava focado nessa situação, nesse jogo contra o Corinthians. Eu tenho certeza que a partir de hoje, a direção junto com a comissão técnica vai sentar para conversar, analisar nomes, mas por enquanto nada de novo, e eu não vou fazer nenhum tipo de especulação aqui dentro desse Bom Dia Gigante em respeito a você, torcedor. E eu peço para você, se inscreve aqui no canal e também no nosso AV+. Qualquer informação que a gente tiver, vamos soltar um expresso ou um vídeo lá no AV+, ou até nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá e eu peço para você seguir todas as nossas redes sociais, porque a gente sempre traz informações de primeira e de qualidade para você, torcedor vascaíno. Eu tenho certeza que a quinta-feira tá complicada, mais uma derrota do Vasco, eu sei que a cabeça tá doendo, tá complicado, mas calma, torcedor, o Vasco é muito grande, e para fechar esse Bom Dia Gigante com uma ótima quinta-feira para vocês, eu trago a palavra novamente do técnico Ricardo Sapinto, que faz um pedido pro torcedor vascaíno. Grande abraço, galera, valeu, fui! À torcida, um grande abraço a todos, obrigado pelo vosso apoio, não percam a esperança, a fé, apoiem a equipa, apoiem também a mim, porque eu acho que posso ajudar a equipa, sinto-me com capacidades, sinto-me com força, sinto-me positivo e, portanto, nós estamos no caminho certo, não se preocupem que vai chegar, está bem? Um abraço, obrigado.
Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.